Prosseguimos, já nos estamos a aproximar da reta final. Para efetuar a síntese dos trabalhos relativos à tarde de hoje e apresentar linhas desafiantes sobre o uso da inteligência artificial em educação, ouviremos seguidamente o professor Luís Muniz Pereira. É professor catedrático emérito da Universidade Nova de Lisboa e docente aposentado do Departamento de Informática. Presidente fundador da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, doutorado honoris causa pelo UT de Dresden, eleito Fellow da Associação Europeia de Inteligência Artificial, eleito membro da Asia Pacific Artificial Intelligence Association e eleito membro da Academia Europeia. Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios, entre os quais a Medalha Nacional de Mérito Científico. A sua investigação foca-se na representação do conhecimento e raciocínio, na programação em lógica, nas ciências cognitivas e teoria dos jogos evolucionários. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. É um prazer estar aqui. Falou-se aqui muito em ética e eu não vou falar muito em ética porque trabalho em ética para as máquinas desde 2008. Aliás, gostava de vos mostrar o último livro que fiz com o António Lopes, que se chama Máquinas Éticas, publicado há 5 anos, quer em português, quer em inglês, ao mesmo tempo. Portanto, não vou falar da ética das máquinas, mas aproveito para dizer que o meu último trabalho em revistas de especialidade estuda a necessidade e a vantagem das máquinas sentirem culpa, serem programadas de forma a sentir culpa. Vou passar à minha apresentação, cujo título está à vista. Vou ligar aqueles 3 tópicos e cujo sumário é este. Claro que a inteligência artificial cria e, como vimos, importantes instrumentos de utilidade pessoal, profissional e científica, tem um impacto geral na educação, até como instrumento propiciante desta, e o uso e as suas aplicações irá modificar o exercício de grande número de empregos e virá substituir, em todo ou em parte, muitos agentes humanos. Aliás, já o está a fazer. Interessa à educação, portanto, promover as capacidades humanas críticas face às insuficiências da IA e evitar a diminuição e substituição delas, das capacidades humanas. Esta, digamos, é a ênfase da minha exposição. É reforçar as capacidades humanas que a IA não tem para efeitos de educação. Portanto, isso também, essa educação vai, naturalmente, dar uma maior capacitação pessoal e profissional e também para a vivência na sociedade civil. E pretendemos, claro, alcançar maiores níveis de emprego e envolvimento social na revolução tecnológica em curso. Mas qual IA estamos a falar? Estamos a falar da IA generativa, que é aquela que hoje em dia toda a gente implicitamente está. Para alguém que trabalha na IA há 55 anos, como eu, fiz o doutoramento em 74, a IA generativa são 10% da IA. Embora o impacto social o impacto atual seja muito maior que esse. Eu vou, portanto, centrar só na IA generativa. Vou deixar de fora todos os outros 90% da IA. Tem um desenvolvimento técnico grande, mas a adoção no mercado destas novas tecnologias é sempre demorada. Tem um custo organizativo e de difusão que depende do seu preço e procura pelos utilizadores. Ou seja, nós vemos nas estatísticas que há poucas empresas a beneficiar, a lucrar e a investir para lucrar, para tirar proveito da inteligência artificial, porque o seu próprio uso exige uma reorganização da empresa e exige que os próprios, claro, os utilizadores queiram o produto que é oferecido e, portanto, há uma diferença temporal sempre entre a inovação tecnológica e o seu real impacto e nós ainda estamos muito à espera disso na inteligência artificial. Eu vou pressupor um conhecimento apenas genérico pela audiência do que é a inteligência artificial.
No fim destes slides, eu tenho uma bibliografia com links, incluindo para o nosso próprio trabalho. Sobre a IA Educação, slide 1A, é preciso, precisamos de saber pensar fora dos padrões. Ou seja, usar o conhecimento que detemos como base, mas para a criatividade. Já vou enfatizar porquê, porque a criatividade não é algo que a IA generativa tenha. Tal exige uma mente livre e ousada, capaz de autonomamente, sublinho autonomamente, colocar e explorar hipóteses não encontradas nos padrões estabelecidos, os tais padrões que os LLMs têm. Quer dizer, os LLMs não têm uma capacidade autónoma de fazer hipóteses. Claro que eu posso fazer um prompt em que coloque a hipótese e ele usa essa hipótese, mas ele por si próprio começar a hipotetizar, a imaginar mundos possíveis, não o faz. E por outro lado, temos um perigo em relação à IA generativa, porque a habituação estatística, porque no fundo são modelos estatísticos, como o meu colega António Branco disse, não é? Vão buscar enormes bases de conhecimentos, as probabilidades estatísticas de certas palavras virem a seguir a outras. Essa ênfase na estatística vai fazer que, afinal, o vocabulário e os conceitos, muito à maneira do Newspeak, do Orwell, vamos estar a restringir, vamos estar a contextualizar, a restringir o âmbito dos nossos conceitos e do nosso vocabulário. Isso nota-se já também nas redes sociais, digamos, ter que responder em pequenas frases e saltar entre assuntos. Os jovens até nem usam e-mails, porque os e-mails já são coisas demasiado longas e que podem ter a resposta. E também sabemos como estes instrumentos têm sido usados como instrumento de controle da opinião em eleições e tudo o resto. Ora, estes fenómenos perversos que chegam às novas gerações vão fazer com que elas tenham menos sentido crítico, que já se falou muito e eu vou falar ainda mais, e aptidão para verificar as fontes de informação e pô-las em causa. O recurso à informação estatística para formulação de opiniões nas redes sociais faz com que esses espaços se tornem diálogos entre LLMs e avatares. Em breve, nós, em vez de estarmos na rede social, temos lá um avatar, que é um tal LLM pessoalizado, pequeno, e que responde por nós. E, portanto, vai limitar a densidade e a amplidão dos conceitos que queremos expressar. Portanto, isso leva ao potencial crescimento do afunilamento conceptual. Isso já está a acontecer, este afunilamento conceptual do vocabulário e das opiniões. Ou seja, se usados sem critério e massificados, estes instrumentos comprometem a disposição para construir conhecimento, desenvolver pensamento crítico. E eu vou falar em 3 níveis diferentes de pensamento crítico, porque há 3 níveis, há 3 tipos diferentes de pensamento, cada um deles com a sua parte crítica. Mas já lá vamos. Os jovens diminuem o desenvolvimento, na idade em que deviam estar a fazê-lo, para ter esse pensamento crítico, detectar desinformação, incompletude, contradições, ausência de fontes, e assim, aparentemente, aqueles instrumentos os substituírem. Mas os chatbots não têm essa capacidade de crítica da opinião, nem sobre a credibilidade das suas fontes, nem capacidade de explicação causal, não têm qualquer modelo causal, não sabem fazer justificação ética
podem explicar um raciocínio ou dizer como é que raciocinaram, mas não disseram porque é que foram usar aquela ética, aquela norma para isso. Ou seja, usar a justificação de porque é que enverdaram por aquele caminho ético. E nem têm qualquer capacidade de contra-argumentação. Tentem contra-argumentar com algum chatbot e verão isso. No entanto, devidamente contextualizadas e integradas a título de ferramentas, serão um excelente auxiliar, como já vimos aqui exemplos, sobre o qual a nossa mente poderá depois exercer as suas superiores faculdades, superiores às dos chatbots. Quais são essas capacidades cognitivas? Eu falei em 3 níveis. Estes 3 níveis são, digamos, comumente aceitos na inteligência artificial, foram muito estudados pelo Julia Pearl e a referência está na bibliografia. E vamos ver quais são esses 3 níveis aceitos na comunidade académica. Um primeiro nível é a previsão de padrões baseadas no passado. Ou seja, o futuro é considerado similar ao passado. É isto que faz a IA generativa. Tem padrões passados, tem um prompt no presente e produz padrões de resultados que são, no fundo, dizer que o futuro é igual ao passado. Vai ver ao passado e prevê o futuro, simplesmente extrapolando. Portanto, é uma black box estatística de dados. Black box não tem lá nenhum modelo causal a explicar e portanto, também não é capaz de dar explicações. Sem modelo causal, explícito ou implícito. O segundo modelo, o segundo nível de capacidades cognitivas que os humanos têm, mas a IA generativa não tem, é a capacidade de imaginar autonomamente futuros alternativos, por conjuminação de ações plausíveis no presente. E o que é que eu posso fazer agora para atingir certos resultados? Essa capacidade de, com base em padrões passados, procurar resultados no presente, imaginando ações plausíveis que não estão enunciadas na pergunta, que conduzam a ações e futuros alternativos possíveis. Quer dizer, eu estou no presente, posso ir por aquele lado ou por aquele lado, conforme a minha imaginação dos futuros possíveis, das hipóteses possíveis de desenvolvimento. Essa capacidade de raciocínio hipotético autónomo, eu digo vínculo autónomo, ou seja, não pode estar a ser fornecido no prompt, não é possível pela IA generativa. Finalmente, o nível 3, que é humano, mas não existe na IA generativa, é imaginar os passados contrafactuais. O que é que isso quer dizer? É supor que algo diferente podia ter acontecido no passado daquilo que de facto aconteceu, ou algo que não aconteceu, e quais seriam as consequências. Num gráfico, temos os tais padrões passados aprendidos, temos a procura no presente de informação, imaginando passados diferentes, sabendo o que sabemos hoje. Quer dizer, sabendo o que eu sei hoje, será que eu me tinha casado exatamente no mesmo ano em que entrei para a universidade, ou teria feito uma coisa diferente? Portanto, essa capacidade de passados alternativos contrafactuais não existe na IA generativa. E, obviamente, isto é muito importante para nós. É assim que nós vamos aprendendo para o futuro, vamos ensinando outros, e em informática chama-se isto debugging. Quer dizer, depois de ver o erro, vai-se atrás, perceber de onde é que ele vem. E vai-se corrigir. Ora, na educação, nós devíamos, aliás, o meu colega e amigo Alferes disse isso,
devíamos enfatizar o processo e não o resultado. Mas a educação atual pressupõe que há um processo quando o aluno produz um resultado. Mas agora tem instrumentos em que o aluno produz o resultado, mas não teve que passar pelo processo. E, portanto, temos que agora explicitamente enfatizar mais o processo. E, naturalmente, temos que evitar o perigo da perda ou desnecessidade das tais capacidades humanas que eu acabei de mencionar, que nós humanos temos e a IAGEN não tem, e se nós não exercitarmos os tais níveis 2 e 3, acabamos por os perder. E só estamos a exercitar o nível 1, porque é o único nível que a IAGEN nos dá. Portanto, as nossas capacidades são cognitivamente mais vastas e elevadas por comparação com essas máquinas, tal como no caso das máquinas de calcular, também vieram, enfim, substituir-nos. Mas, no fim de contas, nós devemos encorajar a evolução simbiótica entre humanos e máquinas. Não há aqui uma oposição, uma luta, ganha um ou ganha outro, ganham os dois. Ganham os dois através desta simbiose. Eu escrevi um livro sobre isso, que saiu em 2016, escrevi-o em português, como é que ele se chama? Qualquer coisa como a máquina cognitiva. Diz lá, a máquina iluminada. Muito bem, obrigado. É iluminada em vários sentidos, até num sentido budista. É não só a máquina que está a ser iluminada, como nós estamos a ser iluminados ao fabricarmos uma máquina iluminada. E o livro é todo à volta, digamos, deste loop de iluminação. Sobre a educação, vimos já, e várias pessoas o repetiram, que o pensamento crítico é essencial. Eu aqui tento caracterizar o pensamento crítico como uma ginástica mental que tem estas componentes. E no slide seguinte vou endereçar, digamos, a forma prática de realizar essas componentes. Portanto, as componentes, claro, são a lógica e as diferentes direções de raciocínio, expressões multimodais, as aptidões da própria língua, digamos, saber o português suficientemente para usar a língua com todo o seu poder. A explicação causal, a ênfase no que é necessário, o que é suficiente, o que é mínimo. A argumentação e o exercício da autocrítica. Quer dizer, o pensamento crítico começa pela autocrítica. E devo dizer que ainda ontem estive a fazer num programa para a RTP2 da Sociedade Civil dedicado ao pensamento crítico e inteligência artificial. Que é uma hora com várias pessoas, deve sair a 10 de novembro. E esta capacidade de autocrítica eu via muito concretamente quando, já em 2000, no ano 2000, eu criei uma cadeira de pensamento crítico na FCT-UNL. E nessa cadeira de pensamento crítico, da teoria, eu falava o que é que consiste o pensamento crítico. Na prática, eu punha 2 grupos de alunos a discutirem entre si um tema. Uns, por exemplo, tinham que argumentar a favor da existência de milagres e o outro grupo tinha que argumentar contra, ou discos voadores, e o outro contra discos voadores. E, portanto, eu dava documentação a cada um dos grupos e eles tinham que argumentar entre si. Eu nessa altura gravava as aulas todas, as aulas práticas todas, e punha online na página da faculdade. Os alunos ainda não havia a possibilidade deles ter essa capacidade de memorizar tanto de algo. E muito importante foi que muitos dos alunos disseram: eu comecei a perceber como é que argumento e como é que argumento mal, e passaram a argumentar bem, porque começaram a ouvir-se.
os alunos não se estão a ouvir. E hoje em dia era tão fácil, os alunos facilmente, com os seus smartphones, gravam a aula, gravam o que dizem, depois têm que se ouvir. O pensamento crítico começa por aí, pela autocrítica. Já falámos também já na revisão de crenças, no debugging, na identificação de alternativas e correções, na curiosidade e criatividade, que são coisas que as máquinas não fazem de todo, não é? Quando nós ouvimos dizer que uma máquina inventou uma estrutura molecular, isso não tem nada a ver com construir uma teoria química, não tem nada a ver com construir uma teoria da relatividade. Não constroem teorias, fazem um jogo de dominós, uma espécie com legos, peças de lego, que combinam generativamente, como se fosse aquelas coisas que se olha, um caleidoscópio. São um pouco mais do que caleidoscópios criativos. E, claro, a consideração dos valores e escolhas éticas que estão sempre por trás de qualquer ação humana profissional. E isso é importante porque enquanto que, sei lá, na engenharia civil há regulamentos, se eu quiser construir edifício tem que seguir regulamentos, o laboratório de engenharia civil tem que os definir. Na informática não há regulamentos. Qualquer pessoa faz um programa, o programa instantaneamente está em todo o mundo, repete-se, e não foi regulado, não foi comprovado, e não tem margem de correção, margem para evitar erro. Isto por exemplo, quando ainda ontem me perguntavam isso, na Revolução Industrial do século XIX, quando começaram as ferrovias e as pontes metálicas, claro que o Eiffel em França, o Brunel em Inglaterra, construíam pontes metálicas sempre com um fator de tolerância. E hoje em dia ainda se constrói edifícios sempre com um fator de segurança, porque há o tremor de terra, etc. Em informática não há essa noção de fator de segurança. Aliás, isso leva-me à questão dos tais LLMs reduzidos, que se espalharão cada vez mais, poderão ser cada vez mais personalizados, mas criam este problema. Quando mais reduzido, e eles são reduzidos porque eles, a partir de um sistema LLM muito mais potente, é gerada uma versão mais simples, porventura apenas com foco num certo tópico. Ao ser reduzido, diminui a margem de segurança. Senhor Professor, 5 minutos. Sim, também, quando se aumenta, diz-se basta aumentar a escala dos dados. Mas a escala é também um aumento da capacidade de errar, porque há muito mais documentação. Portanto, na prática, o pensamento crítico como ginástica mental é, como eu já disse, ouvir-se a si próprio em gravação, ter atenção à formação de bolhas de opinião que são autorreforçantes e o afunilamento crítico que faz com que às tantas se criem grupos sociais que se antagonizam. E um aluno, quanto a mim, devia usar para em qualquer situação vários ChatGPTs. Para quê? Para que o aluno, no fim, tenha que produzir uma síntese que coaduna as incoerências, as incompatibilidades das várias respostas e de uma maneira reduzida. Portanto, obrigar o aluno a consultar vários para produzir ele próprio uma súmula
coerente. Ora bem, que futuro é que nós vamos ter? Um IA anjo ou um IA inferno? Não sabemos, não sabemos. Agora entramos um bocado nas questões, digamos, políticas, porque a IA pode gerar emprego em novos campos, mas também vai gerar muitos desempregos e tal já está a acontecer. Vai acontecer uma gigificação, uberização das profissões. Às tantas, um arquiteto é chamado só para vir assinar o plano arquitetónico feito por um chat GPT. E vai lá a Uber se calhar manda, ele vai lá assinar. Portanto, eu tenho que ir um bocadinho mais depressa. O impacto da IA sobre o emprego vai ser sentido no mundo de maneira muito desigual. Neste momento, nos Estados Unidos, mesmo os trabalhadores altamente qualificados estão a ser mais vulneráveis. Nós vemos as grandes techs até a despedir muitos profissionais. Portanto, em geral, os setores baseados no conhecimento, como é sabido, finanças, jurídicos, atendimento ao cliente, vão sendo eliminados e substituídos por máquinas. As instituições financeiras têm soado o alarme sobre isto, mas, para além, poucas soluções, além da ideia de requalificação profissional ao longo da vida e da renda básica universal. Mas a dada altura, o problema é tal que os governos têm que preparar as sociedades para um novo contrato social. Afinal de contas, se há as máquinas a trabalhar mais, por que é que não estamos nós a trabalhar menos? Na antiga Grécia, quando houve aqueles grandes êxitos de civilizações, é porque eles tinham muitos escravos. Para além das mulheres serem escravizadas, mas os inimigos eram conquistados e eram escravizados, o que lhes dava, digamos, o tempo para toda aquela filosofia que ainda hoje nós discutimos. Portanto, até que ponto é que os humanos vão tolerar esta onda, estas sucessivas ondas, estes tsunamis de inteligência artificial? Já para não falar no hacking, de que se falou há pouco aqui, porque ela também é usada para o hacking e para o engano, como se tem visto. Até que ponto é que as pessoas vão aguentar isto? Quanto a mim, vai haver uma sublevação da população. Vai haver uma espécie de revolução francesa, digamos assim, e que vai exigir um novo contrato social. Não se pode fugir a um novo contrato social com estas tantas modificações na nossa sociedade. Isto é a minha opinião pessoal. Pronto, ainda tenho um artigo submetido ali com o meu amigo António Lopes sobre isto, mas que ainda está em submissão, portanto não disponibilizo, mas se me quiser brotar por ele. E, portanto, nós, insistindo na questão da política, para além do novo contrato social, pergunta-se até que ponto é que nós, enquanto espécie, nos vamos subordinar aos esquemas históricos de dominação. E essa dominação está a ser muito empoderada pela própria IA. E a problemática existe a nível planetário e simultaneamente. O que é uma diferença em relação às grandes revoluções sociais anteriores. Conclusões. A IA Gen é um instrumento muito útil na educação e continua a desenvolver-se, como o da IA em geral, os tais 90% que eu deixei de fora. Vai, como vimos, identificar
e melhorar as aptidões humanas que complementam a IA-Gen, vai incentivar a tal relação simbiótica para uma evolução em conjunto, um faz o outro evoluir e vice-versa, e vai haver um grande impacto social, nomeadamente no emprego, o que requer uma atitude proativa de trabalho e estudo de preparação do futuro. Quer dizer, nós em Portugal estamos à espera que a Europa nos diga como é que vai ser o impacto da IA. Mas o impacto da IA em cada país vai ser diferente. Nós temos que estudar o impacto da IA em Portugal, com as estruturas sociais que temos, com as qualificações que temos. Portanto, temos que fazer o nosso próprio estudo, desde já, iniciar esse nosso próprio estudo do impacto especificamente em Portugal. E nada disso está a ser feito. E, afinal de contas, o que se conclui disto tudo é que a educação está no cerne de todas estas questões. E, portanto, daí a importância deste seminário e destes tópicos. E aqui termino com esta afirmação. Muito obrigado pela intervenção realizada, professor Luís Muniz Pereira. Dela recolhemos notas extraordinárias para reflexão futura. Perto do final, relembramos a vossa inestimável colaboração no preenchimento do questionário de avaliação do seminário, ao qual podem aceder através do QR Code disponível no verso do crachá.